Olá para você, meu talvez futuro colega aí de carreira. Vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Se Oriente e fazer parte aqui, em poder gravar para você, meu jovem, e falar um pouquinho sobre a minha atuação, a minha carreira, o meu dia a dia e como era a realidade na faculdade. Vamos lá? Bom, primeiramente, me apresentando aqui rapidamente. Eu sou Tamara Costa, eu sou advogada, atuo há 5 anos, me formei em 2015 na Universidade Salesiana de Lorena, Unisal. Comecei minha carreira na advocacia em 2016, então este ano eu completei 5 anos de atuação. Eu atuo pura e simplesmente na área trabalhista, porém eu tenho um escritório de advocacia aqui em Guaratinguetá, com mais 2 outras sócias que atuam em outras áreas, previdenciário, civil, consumidor, porém eu, Tamara, atuo apenas na área trabalhista desde quando me formei. Eu só atuo nesse campo, nessa seara que é a área trabalhista. Bom, primeiramente eu gostaria de falar para vocês, o que esperar do curso de Direito, o que esperar da graduação. Todo mundo fala, que Direito, se você fizer faculdade de Direito, você tem que estudar muito, você tem que ler muito. Além de você cuidar dos seus problemas, você tem que cuidar do problema das pessoas. Não sei se vocês já ouviram dessa forma. Bom, eu acho que, como diversas outras faculdades, ler sempre está ali no nosso dia a dia, sempre faz parte, Porque para a gente aprender alguma coisa, para a gente estudar para as provas, a gente precisa ler, A gente precisa estudar bastante e tem diversos conteúdos. Talvez no direito falam muito isso, porque quando você entra na universidade, na faculdade de direito, geralmente no primeiro ano o professor pede para você comprar um livro que nós chamamos de Vademecum. O Vademecum nada mais é do que a Bíblia do advogado. Por quê? Lá dentro desse livro, Vademecum, que é bem grosso, ele contém todas as leis do país, todas as leis brasileiras. E é por isso que ele é um livro muito grande, porque dentro dele acopla todas as leis. Então, assusta um pouquinho, porque as pessoas falam, nossa, tem que estudar muito. Por conta dessa Bíblia, para os estudantes de Direito, assusta um pouquinho, porém, isso não significa que você vai ter que ler essa Bíblia inteira. Ali dentro, você utiliza muito para o dia a dia, para o seu estudo na faculdade, mas não significa que você vai carregar ele embaixo do seu braço o tempo todo. Então, o que você pode esperar nesse curso, nessa graduação em Direito, realmente tem muita leitura, realmente tem muitas doutrinas, mas também é um curso extremamente dinâmico, tem muito trabalho em grupo, muito estudo de caso, que você se coloca ali no lugar do cliente ou você já se comporta como um advogado, um juiz. Então tem muito trabalho dinâmico que os professores conseguem aplicar nos alunos, e isso também torna ali uma vivência, uma prática mais próxima da realidade que você vai encontrar no seu dia a dia como um advogado ou como um profissional de direito. Bom, agora falando um pouquinho para vocês como é a rotina na faculdade, o tempo de dedicação, os trabalhos, enfim. Sobre dedicação, é muito interessante que a gente possa estar sempre ali estudando todos os dias, acompanhando o que o professor passou e não deixar de última hora, só na semana de prova, você pegar todo o seu caderno, toda a sua anotação para poder estudar. Isso já aconteceu comigo também, claro, acontece com muita gente, mas para que você consiga absorver muito bem a matéria, é interessante que você participe de frente mesmo ali com as aulas. Na minha época, basicamente eu via umas 2, às vezes até 4 tipos de matérias em direito. Geralmente tinha 2 matérias no primeiro período e depois o intervalo, mais 2 outras matérias no direito. Nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, pelo menos na grade que eu estudei, estudava-se muito ali filosofia do direito, sociologia do direito, português jurídico, teoria geral do direito. Então, matérias de introdução para você começar a entender a história do direito, a aplicação dele aqui no Brasil e começar a entender alguns termos técnicos jurídicos, para você começar a ter ali uma familiaridade com aquilo que você vai ver depois nas outras matérias. Então, basicamente, as aulas de alguns cursos, algumas faculdades aplicam ali basicamente dois tipos de matéria por dia.
né? E o seu tempo de dedicação, é claro, quanto mais você está ali participando, fazendo anotação no seu notebook, no seu caderno, é melhor para que você consiga absorver. Seria interessante você rever isso quando você chega na sua casa, para ficar mais claro também para você e não deixar tudo ali acumulado para só no dia de prova você pegar o seu caderno, as suas anotações para estudar tudo em cima da hora, né? E também fazer a leitura do material que o professor me encaminhava e também pegava o livro correspondente àquela matéria e lia também o que falava nos livros de uma forma um pouco mais densa, um pouco mais aprofundada sobre aquela matéria. E sobre trabalhos, né, da faculdade, na minha época também, pelo menos na faculdade que eu fiz, sempre tinha ali alguns professores que davam trabalhos que você tinha que ir até no fórum, assistir um júri, assistir uma audiência, para você ver como que era o dia a dia. E desse júri que você assistia, dessa audiência trabalhista, audiência na seara cível, audiência na seara consumerista, enfim, você assistia aquela audiência e você teria que preencher um relatório sobre aquela audiência, colocar o que a parte pediu, o que aconteceu, o que a defesa abordou, o que o juiz decidiu. Então eram relatórios que a gente acompanhava realmente de frente, preenchia o que a gente pegava de nota para poder entregar para o professor. Então é um trabalho bem dinâmico e o aluno consegue enxergar como que é a realidade, como é o dia a dia, a prática de um pouquinho do direito. Bom, falando um pouquinho do perfil, né? O perfil esperado para você, se você pensa em fazer, né, em seguir nessa área do direito, né? Qual que é o perfil esperado, né? Bom, vou falar um pouquinho, né, sobre quando eu falei que queria fazer faculdade de direito. Várias pessoas deram risada porque eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de brincar e as pessoas não me viam falando: nossa, Tamara, nada a ver direito para você. Às vezes passava essa impressão, mas você fala direito, não significa que direito são para as pessoas sérias, pessoas que não gostam de brincadeira e tudo. Não tem nada disso. Qual que é o perfil esperado? Eu acredito que aqui também nesse projeto vai ajudar você a entender, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática é totalmente outra. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de Direito porque eu tinha a mentalidade que eu queria ser agente da Polícia Federal. Olha que louco, né? Queria ser agente da Polícia Federal, então eu vou fazer a faculdade de Direito, que daí eu tenho um nível superior, e se eu quiser um dia ser delegada, eu já tenho nível superior, porque um requisito para ser delegada precisa ter nível superior. Então eu entrei na faculdade de Direito porque eu queria ser agente da Polícia Federal. E nada a ver, né? Tipo, no decorrer ali da faculdade, no terceiro ano, que eu comecei a conhecer ali o direito do trabalho, me apaixonei e hoje eu sou advogada trabalhista, só atuo na área trabalhista e nem segui na carreira na área penal, nem pensei também em prestar concurso nessa área. Então a gente muda ali a mentalidade no decorrer, né, do processo da faculdade. Mas assim, pensando um pouco ali, não só na advocacia em si, o perfil esperado que eu penso se você não for ali um advogado que trabalhe internamente dentro da empresa, mas até os que trabalham internamente, eu acredito que seja voltado a profissionais que gostam de lidar com pessoas, que gostam de lidar ali com o público em geral. Você vai receber pessoas no seu escritório, pessoas muito simples, pessoas que realmente está precisando de você, que tem um problema e que vai depositar em suas mãos a confiança para você resolver esse problema dela. Então é um perfil de pessoas que gostam de comunicar, pessoas que gostam de fazer atendimento ao cliente, né? É claro que isso você vai aprender mais lá na frente, né? Você vai desenvolvendo isso aos poucos. Se você é uma pessoa extremamente tímida, não pense em fazer um atendimento ao cliente, não pense em sentar ali à mesa e fazer uma audiência com o juiz, não tem problema. Talvez é o momento que você está passando agora, mas que você consegue desenvolver isso lá na frente. Não significa que você não serve para esse curso, digamos assim, tá? Se for da sua vontade realmente ingressar no curso de Direito, eu acredito que isso você vai adquirindo aos poucos, né? Essa malemolência,
paciência de você lidar com o cliente, de você ter uma desenvoltura nas audiências. Isso você vai conquistando. Existem diversos tipos de cursos que te ajudam a desenvolver isso dentro de você, a destravar isso dentro de você, para que você realmente consiga ter presença, né? Que pensando na minha área como advogada, eu tenho que ter uma presença ali, eu tenho que passar uma segurança para o meu cliente na hora de atender, eu preciso saber ser firme na hora de falar os meus honorários, eu tenho que ser firme na hora de defender o cliente numa audiência. Então isso tudo é tudo por quê? Porque eu tenho segurança naquilo que eu falo, eu estudei muito bem a minha área, o meu nicho, o nicho que eu escolhi, então eu tenho segurança naquilo que eu deposito ali. Então se você quer estudar bastante sobre isso, pode ter certeza que você vai ter uma segurança e você vai desenvolver isso de uma certa maneira, talvez um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida, mas o perfil que eu vejo principal são para profissionais que gostam de lidar com as pessoas, gostam de fazer atendimento, gostam de papéis, gostam de leitura. Eu acho que eles é um pouco a base ali do que a gente tem que ser ali para um profissional de direito. Falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, né, sobre esse curso, né, sobre seguir na carreira do direito. Bom, as vantagens, eu posso dizer que você ingressando no curso de direito, você tem inúmeras carreiras para você traçar. Você tem a advocacia. Só na advocacia você tem a advocacia que você pode montar o seu próprio escritório de advocacia, mas você também pode trabalhar internamente numa empresa, por exemplo, você ser contratado no setor jurídico de uma empresa e trabalhar lá dentro de uma empresa, né? Você ser contratado, por exemplo, como CLT, ser fichado e trabalhar internamente dentro de uma empresa, ou você abrir seu próprio escritório, né? E só na advocacia em si, tem inúmeras áreas que você pode atuar. Você pode atuar como eu, por exemplo, na advocacia trabalhista, você pode atuar na advocacia visando ali a área de família, visando a área civil, imobiliário, militar, penal. Então, só na advocacia em si, tem diversas áreas que você pode escolher. Você pode atuar em várias áreas? Você pode. Mas o recomendável mesmo é você escolher uma área, um nicho, para que você possa se especializar nessa área. Por exemplo, eu sou pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, que eu escolhi esse nicho e me aprofundar nesse nicho, né? Mas se eu quisesse atender penal, civil, né, família, por exemplo, eu também poderia, mas eu não atuo, eu passo para as minhas sócias e está tudo bem. Eu não estou recusando essa área, estou passando para uma parceira ou na minha sociedade que atua nessas outras áreas. Fora isso, tem um leque de concursos na área jurídica que você também pode atuar. Você pode ser juiz, você pode ser promotor, procurador, ser analista de algum tribunal, enfim. Mas a vantagem então é que você tem um leque bem abrangente ali para você atuar, seja no campo da advocacia, seja no concurso que você pode prestar, no concurso público, né? Tem a função de delegado também que eu falei, acho que promotor também que eu falei. Enfim, então a vantagem é que você tem um leque muito grande e na advocacia você tem também diversas áreas que você pode atuar. Qual que é a desvantagem, talvez? Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha área como advogada, né? Por exemplo, pensando na questão trabalhista da minha área, uma talvez eu chame de desvantagem, mas talvez não seja, talvez a morosidade, né? A demora do processo, não só na área trabalhista, tá? Em qualquer outra área, todos nós sabemos que a justiça brasileira ela tem de ser muito morosa, né? Ela é uma justiça lenta, né? E não depende só do advogado. Então, o advogado faz o trabalho dele, conjuntamente, né? Os servidores, o fórum, né? Faz o trabalho também deles no tempo deles, né? E a gente no tempo nosso. Porém, é muito complexo o processo brasileiro, né? Tem diversas fases, tem que acompanhar todas as fases. Então, essa morosidade talvez seja uma desvantagem, porque daí também é uma demora para você, advogado, receber os seus honorários, né? Eu, por exemplo, se eu estiver atuando para um trabalhador, os meus honorários é sobre o êxito. Então, eu só vou receber os meus honorários quando o meu cliente receber. E se receber. Né? Então a gente chama de honorários no êxito. Eu ganho uma porcentagem em cima do que o meu cliente ganhar e quando ele ganhar, tá?
Diferente se eu estiver atuando para a empresa, eu cobro já os honorários para poder fazer a defesa, aí tudo bem, mas o processo também é demorado. Então, e não depende só de nós, advogado, acelerar esse processo, né? A gente também depende da decisão do juiz, a gente depende da vara do trabalho, a gente depende ali do cartório em si fazer o andamento do processo. Então, talvez, como desvantagem, seria essa morosidade, essa demora, esse processo longo que a gente tem, e isso, consequentemente, pode demorar para você, talvez futuro colega, receber os seus honorários. Bom, falando agora um pouquinho sobre quais são as vantagens de você fazer um estágio, né, ou um trabalho voluntário nessa área aqui do direito, né? Eu fiz estágio no TRT 15, na Vara do Trabalho da minha cidade, em Aparecida. Eu fiz estágio lá por 2 anos e para mim foi uma experiência incrível, porque já era a área que eu queria atuar. Na verdade, lá que eu conheci de perto o direito do trabalho. Ali realmente foi um estágio remunerado, foi sim, mas eu já até te adianto que se fosse um estágio, um trabalho voluntário, digamos assim, né, sem nenhum recebimento, também é muito vantajoso você fazer, porque você vai estar ali pegando a mão na massa, entendendo de perto o que você vai fazer depois, você vai conhecer ali de perto todo o mecanismo do direito na prática. Eu, por exemplo, nunca fiz estágio em escritório de advocacia. Eu iniciei minha carreira na advocacia, realmente aprendendo ali na raça, mas muitas coisas eu consegui linkar com o meu estágio na vara do trabalho. Então é muito importante, se você conseguir fazer um estágio dentro de um escritório de advocacia, ou dentro da vara do trabalho, ou dentro do fórum, são estágios importantes que você pode estar ingressando, nem que seja voluntário ali, para você aprender ali na prática como que funciona, como que é o dia a dia e vivenciar de perto o que aquele profissional faz, como que ele faz a petição, como que ele lida ali com o cliente, como que ele faz a audiência. É muito importante, nem que seja um estágio voluntário, para que você possa aprender ali e vivenciar de perto o que você vai fazer futuramente. Bom, sobre as possibilidades de atuação, né, nessa área, qual que é o mercado dessa área, eu falei sobre as vantagens, né, que eu penso que você ser bacharel em Direito te abre um leque muito grande. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: você sendo bacharel em Direito, né, você tem o título, né, em Direito, porém, para você ser advogado, né, você tem que prestar o exame da ordem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, com a famosa prova, né, da OAB, prova da ordem. Aí sim você pega lá a sua famosa carteirinha e com ela você consegue advogar. Enquanto você não passa no exame da ordem, né, você não torna-se advogado, então você não consegue advogar, mas você vai ter seu bacharel em Direito e te possibilita em fazer, né, em prestar alguns concursos públicos, né, voltado nessa área ou não, só que exige uma formação em nível superior. Mas, como eu falei, sobre as possibilidades de mercado, foi uma das vantagens que eu relatei. Você se tornando advogado, você tendo uma gama de áreas que você pode escolher para atuar, ou então visando ali o concurso público, né, que tem diversas áreas também para os profissionais do direito. Falando um pouquinho sobre, né, quais são as habilidades e competências, né, desse profissional, né, para ele atuar nessa área, eu até falei um pouquinho sobre o perfil ideal. Pensando um pouco nas habilidades e competências, o que eu te falei no começo ali é sobre a comunicação, né? Você gostar ali de se comunicar, você também ser um bom ouvinte, você ouvir o seu cliente, você sentar para ouvir ali o que ele tem para te dizer, você ter uma empatia pelo que ele vai te passar, porque cá entre nós, né? Assim, ninguém quer procurar um advogado. Geralmente a pessoa está procurando um advogado porque ele realmente tem um problema, mas ele não está feliz de estar ali. Ele não está muito feliz, não está muito contente para te procurar. Então ele deposita em suas mãos ali um problema que ele acredita que você vai atendê-lo da melhor maneira possível. Então você tem que ter essa certa habilidade de lidar com o cliente, de se comunicar com ele, de passar segurança nos seus honorários, fazer aquele cara fechar com você, né? Então, a habilidade da comunicação, a habilidade da presença,
ter o seu branding muito bem formado, né? Branding que a gente fala é fazer ali a sua marca, construir a sua marca. A pessoa que você é, o advogado que você vem se tornando, a capacidade que você tem de atuar nesse caso. Então, transparecer ali, né? Ter essa comunicação clara e assertiva com o seu cliente. Então, comunicação, presença e segurança são habilidades que, pensando na minha área como advogado, eu acredito que seja ali extremamente importante. Bom, pensando um pouquinho ali como está, né, o mercado de trabalho, né? Sobre a questão da advocacia, né? Você pode abrir seu escritório próprio, né? Vai muito de você se posicionar. Hoje as redes sociais estão aí para te ajudar muito nisso. Você postar conteúdos nas redes sociais, isso faz com que as pessoas lembrem de você, lembrem do seu nome, lembrem que você é um advogado, e isso faz com que elas te procurem também, né? O mercado realmente está aí. Advogado, as pessoas continuam precisando, concorda? Então, existem inúmeros advogados no país, tem até um percentual, não sei se ele está atualizado, mas existe um percentual que foi até postado pela OAB há um tempo atrás, que a cada 203 habitantes no Brasil existe um advogado. Olha que loucura, né? Você pensa, caramba, quanto advogado, né? Realmente, mas aí vai de você se destacar, porque o mercado está aí, ele continua. Todo mundo precisa ainda de advogado, todo mundo uma hora vai precisar procurar um advogado. Então, como é um mercado extremamente concorrido, digamos assim, mas poucos conseguem se destacar, poucos conseguem se posicionar. Então você teria um marketing bem posicionado nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, você saber se posicionar, isso vai ajudar você a ter visibilidade. Você falar, eu sou advogado, você mostrar conteúdo. E tem também, né, a questão do concurso. Esse ano, né, 2021 e 2020, também por conta da pandemia, os concursos caíram bastante, né, as inscrições. Mas pensando na questão da advocacia, depende muito do profissional se posicionar, porque, como eu falei, todo mundo ainda precisa de um advogado, então você tem que ter um bom posicionamento sobre a sua pessoa, sobre o seu escritório e ter clareza, mostrar para as pessoas o que você faz, qual é a sua área, que sem sombra de dúvidas as pessoas vão te procurar. Aproveitando, né, falando um pouquinho sobre a pandemia, né, quais são as mudanças pós-pandemia para a área do direito, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha área, né, como advogado, que também se aplica aos servidores, né? O que mudou foi sobre as audiências, né, por exemplo. Antigamente não, né? A gente fazia as audiências lá presencialmente, né? E por conta da pandemia, os processos não poderiam ficar tão amarrados, né? Então a gente começou a fazer audiência virtual. A gente usa ali a plataforma Google Meet, o Zoom, por exemplo, e a gente faz audiências de forma virtual. Audiências de tentativa de acordo, audiências de instrução, que é onde a gente escuta as partes, a gente escuta as testemunhas, tudo de forma virtual. A gente leva o cliente para o nosso escritório, as testemunhas também, se necessário, também vão até o escritório, a gente reserva um ambiente para elas e, né, ativa ali o som, a imagem, e ela presta o seu depoimento, assim como o meu cliente ou a parte contrária, né? E dessa forma que a gente está fazendo. Então, basicamente, a gente digitalizou alguns atos processuais para que os processos não ficassem assim amarrados por tanto tempo. E por conta disso, eu até acredito que a audiência, por exemplo, de tentativa de acordo, que é a audiência que a gente chama de audiência de conciliação, eu acredito que vai continuar de forma digital, porque como não precisa ouvir testemunha, é só uma audiência simples, onde as partes vão lá e questionar. Tem possibilidade de acordo? A parte vai falar tem ou não tem, a audiência basicamente acaba. Geralmente é assim que acontece. Então, como é uma audiência extremamente simples, eu acredito que vai continuar as audiências de tentativa de acordo de forma virtual. Fora isso, alguns processos não conseguiram dar continuidade por conta da pandemia, e isso pode ter abarrotado um pouco o sistema judiciário. Então, essa questão pós-pandêmica, né, pode ter atrasado um pouco mais aí o andamento dos processos, mas acredito que tudo vá se acertando aos poucos, né, para que não abarrote mais, não fique mais moroso ainda a nossa justiça brasileira. E por fim, vou fechando aqui falando, né, quais são as perspectivas de futuro, né, desse mercado, né, sobre a advocacia, para quem quer se formar aí na área do direito, né.
Eu penso que na minha área, por exemplo, muitas coisas estão sendo implementadas de forma digital e o marketing digital, né, o marketing jurídico, ele tá crescendo bastante. Hoje, inúmeros escritórios de advocacia estão utilizando ferramentas como Google Ads, Facebook Ads, que são ferramentas que fazem marketing através de tráfego pago, ou seja, você paga um valor para essas ferramentas, Google Ads, Facebook Ads, para divulgar algum conteúdo informativo do escritório. Nós, advogados, não podemos divulgar, por exemplo, contrate o nosso escritório, divida em 3 vezes, melhor escritório do Brasil. A gente não pode fazer esse marketing direto e agressivo, de cunho mercantil, comercial, né? A gente só pode fazer marketing de conteúdo, marketing informativo e de forma indireta, para que aquele cliente, se ele se sentir impactado pelo conteúdo que foi disponibilizado, ele vai procurar aquele escritório. Então, muitos escritórios de advocacia já estão adotando tráfego pago por meio do Facebook Ads e Google Ads, para que possa rodar esses anúncios informativos e atrair mais clientes. Inclusive, diversos advogados que não se posicionavam nas redes sociais, como o Instagram, que é uma das maiores redes sociais, se não a maior rede social aí, todo mundo tem, estão migrando para o Instagram, o que percebeu a necessidade disso com a pandemia. Então, quem não está, basicamente, na internet, não está no mundo, porque todo mundo mexe no celular. Então, às vezes, se você vai precisar de um advogado, o que você faz? Você vai jogar lá no Google, certamente, melhor advogado trabalhista de Guaratinguetá, tum. Quem tem ali, por exemplo, um Google Ads, um tráfego pago, que consiga ranquear o seu escritório no Google, vai encontrar você. Opa, deixa eu abrir aqui o site dela, nossa, legal. Então, a advocacia, né, que a gente já está vivendo, a advocacia do futuro, é essa advocacia mais posicionada nas redes sociais, que inclusive, até no meu escritório, eu mesma atendo diversos clientes pela videoconferência, só pelo WhatsApp. Eu tenho clientes de outros estados e tudo por videoconferência, tudo pelo WhatsApp. Então, não está tendo tanta essa necessidade do cliente ir até o meu escritório. Eu consigo atendê-lo por meio de videoconferência. E a gente consegue fechar contratos dessa maneira, que tudo vai depender também, como eu disse, da sua confiança, de você passar segurança naquilo que você está passando para o seu cliente. Então, existem também outros advogados que nem escritório de advocacia físico, digamos assim, faz atendimento, tem um escritório na sua casa mesmo, e da sua casa mesmo ele faz atendimento por videoconferência e só atende à distância. Então, isso está acontecendo muito. Tem diversos clientes meus que falam: doutora, tem como a senhora atender por aqui? Doutor, tem como fazer uma videochamada? Eu estou viajando, tem como ir? Ou moro muito longe? Ou se a gente fechar por aqui, está tudo bem? Então, os próprios clientes já estão sentindo suficiente o atendimento remoto. Então, eu acredito que também os escritórios de advocacia vão permanecer dessa forma e vão cada vez mais aumentar a sua visibilidade de forma digital, porque quem não está ali posicionado na internet realmente vai ficar de fora. Os escritórios de advocacia arcaicos, digamos assim, terão que se voltar nessa área mais digital, que diversos advogados jovens, novos, que estão iniciando a carreira agora, assim estão se posicionando, e eu acredito que vai ser o caminho ali para você conseguir e prospectar bons clientes. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou super à disposição, podem me procurar aí pelo Se Oriente, no Instagram. Se ficou alguma dúvida, se ficou muito rápido ou muita informação, né? Pode me chamar: Tamara, eu tô com dúvida sobre isso aqui. Eu esclareço sem problema nenhum, a gente está aqui para te ajudar, e eu espero que eu ajudei ali um pouquinho a clarear essa ideia sobre a faculdade de Direito, que é uma faculdade gratificante. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo os meus clientes, e eu amo também fazer de tudo para que eu possa atendê-lo da melhor maneira possível, que eu estou aqui para isso, né? A gente brinca que ser um bom advogado, fazer uma boa peça, isso é uma obrigação, isso é uma obrigação nossa de formação. O restante que é o nosso diferencial, que é um bom atendimento, um bom marketing, uma boa recepção do seu cliente. Isso sim são pequenos diferenciais, mas você ser um advogado ali realmente compromissado com a causa do seu cliente, você tem uma obrigação de fazer de tudo por ele e pela causa dele. Um beijo, um abraço a todos, até mais.